Fala galera, aqui é o professor Vinícius. Neste vídeo estarei explicando questão por questão da avaliação diagnóstica de retorno do 7º ano do ensino fundamental de matemática. A ideia é ajudá-los de alguma forma, então acompanhem o vídeo de hoje. Aqui na questão 1, observe as figuras apresentadas no quadro abaixo. Temos aqui 4 figuras. Qual dessas figuras é um pentágono? Lembrando que para ser pentágono precisa ter 5 lados, né? Então dá uma analisada aqui nas figuras e veja aquele que tem 5 lados, daí você vai encontrar a resposta correta. Aqui na questão 2, o INEP realiza o censo escolar todo ano. Aqui tem um gráfico abaixo para você analisar. Tem esse gráfico aqui, né? Matrículas na educação básica, segunda rede do ensino do Brasil, de 2014 a 2018. Então aqui são as quantidades de matrículas e aqui são os anos. Cada tipo aqui de gráfico representa a privada, a pública e o total. E aqui nós temos a legenda. Os termos privada, pública e total se referem a qual elemento desse gráfico. Daí você vê se é o fonte, se é a legenda, se é o título do eixo do gráfico ou o título do gráfico. Questão 3. Observe o quadrilátero apresentado na malha quadriculada abaixo. Aqui são um quadrilátero. Esse quadrilátero ele pode ser classificado como losango e paralelogramo, losango e quadrado, paralelogramo e retângulo, ou retângulo e quadrado. Lembrando que para ser quadrado, os seus lados precisam ser da mesma medida. Para ser paralelogramo, nós temos que ter dois pares de lados paralelos, e o losango da mesma forma, e o retângulo, os seus ângulos internos têm que medir 90 graus, né? Então, lembrando aí que você já aprendeu, você consegue decifrar que figura é esta. Aqui na questão 4, Valéria colocou um piso de cerâmica em seu escritório e deseja colocar o mesmo piso em seu quarto. Para o escritório, ela comprou 3 metros quadrados do piso escolhido e ela conseguiu revestir a superfície toda. O chão do quarto de Valéria tem a forma de um quadrado, o mesmo formato do chão do escritório, porém as medidas de seus lados medem o triplo das medidas dos lados do escritório. Quantos metros quadrados de piso, no mínimo, Valéria deve comprar para revestir o chão do seu quarto com esse piso? Então, se era 3 metros quadrados o escritório, o triplo dela é só você multiplicar por 3, que você encontra ali a resposta correta. Questão 5. Observe os triângulos apresentados aqui no quadro abaixo. Qual desses triângulos é escaleno? Lembrando que para ser escaleno, os 3 lados têm que ser diferentes. Então, analise ali um por um e responde corretamente. Na questão de número 6, observe no quadro abaixo os polígonos destacados aqui de cinza, nos quais foram indicadas as medidas de seus lados e ângulos internos. Qual desses polígonos é regular? Lembrando que para o polígono ser regular, ele precisa ter ângulos iguais e lados também iguais. Então dá uma olhada ali nas figuras que você tem e assinale a resposta correta. Na questão 7, Juliana é economista e ela fez uma pesquisa sobre a arrecadação brasileira de imposto de renda retido na fonte no mês de julho de 2018 e 2019. Aqui tem a tabela, né? Tem a origem do imposto, 2018, 2019. Juliana calculou o aumento em milhões de reais na arrecadação de impostos retido na fonte com origem nos rendimentos de capital. Então foi nesse rendimento aqui que foi feito o cálculo. De 2018 para 2019. O valor desse aumento em milhões de reais foi. Então pegue aqui o rendimento de capital, faz aqui a subtração de 2019 para 2018 e você vai encontrar a resposta correta. Questão 8. Observe o quadrilátero colorido de cinza nessa malha. Esse quadrilátero pode ser classificado como, só para lembrar, quadrado tem que ter todos os lados iguais, retângulo, os ângulos internos precisam ter 90 graus, losango tem que ter 2 pares paralelos ali de lados, paralelogramo também, e o trapézio eu tenho que ter uma base diferente da outra, né? Então lembrando aí que você já sabe, dá uma olhada na figura e como você pode classificá-la. Questão 9. Observe o polígono JKLM, esse daqui. Quais são as coordenadas do vértice K desse polígono? Então o K está aqui, ó. Você vai pegar o 2 e o 3. Lembrando que o primeiro número sempre é o X e depois é o Y. Daí você vai encontrar a sua resposta correta. Na questão 10, observe o número apresentado no quadro abaixo, 3,45. A escrita por extenso desse número é... Aqui tem as opções. Aqui, galera, nós estamos trabalhando com o sistema decimal, né? O sistema posicional. Então, o 3 é um número inteiro, esse 4 é um décimo e o 5 é o centésimo. Então, dá uma olhada ali nas soluções que você vai encontrar a resposta.
Na questão 11, Leonardo desenhou um polígono PQRS utilizando 3 circunferências de mesmo raio. Qual é o nome do polígono PQRS desenhado por Leonardo? Aqui você pode ver que uma base é maior que a outra e um par de lados não são paralelos, apenas um. Daí tem um nome: losango, paralelogramo, retângulo ou trapézio. Na questão 12, nós temos um gráfico, tempo estimado para decomposição. Então aqui está ele bonitinho, nós temos a legenda, tudo mais, Quais são os títulos dos eixos desse gráfico? Então os eixos estão aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. Daí nós temos aqui os anos e aqui os materiais, daí você vai encontrar a resposta bonitinha ali. Questão 13, Mauro comprou um terreno que tem o formato de um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos de medidas diferentes. Então se são 2 pares de lados paralelos com medidas diferentes, então você já consegue ter uma noção de que figura é essa. Alguns dos ângulos internos desse quadrilátero são agudos, ou seja, menor que 90, e outros obtusos. Obtuso seria maior que 90 graus. O terreno que Mauro comprou tem o formato D1. Como as medidas são diferentes, quadrado não pode ser, daí você sobra ali algumas opções, Lembrando que para ser retângulo, os ângulos internos têm que ser 90 graus, daí sobra ali losango ou paralelogramo para você pensar um pouquinho. Questão 14. Maíra é arquiteta e foi contratada para fazer o projeto de uma casa. O terreno onde essa casa será construída tem o formato de um quadrado com 3.600 centímetros de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Como tem o formato de um quadrado, 3.600 é a soma dos 4 lados desse quadrado. Então a Maíra ela reduziu em 6 vezes a medida de cada um dos lados desse terreno para que pudesse representá-lo em uma folha. Quantos centímetros de perímetro tem essa representação no terreno nessa folha? Então pega aqui 3.600, divide aqui por 100 e você vai encontrar a resposta correta. Na questão 15, observe os triângulos apresentados no quadro abaixo. Nós temos 4. Nesse quadro, o triângulo obtusângulo é o... Lembrando que para ser obtusângulo tem que ser maior que 90 graus. Então dá uma olhada ali nos triângulos e você assinale a resposta correta. Questão 16. Uma pesquisa foi realizada em uma escola para saber a preferência dos estudantes e professores quanto aos tipos de bolo oferecidos na merenda. Nessa pesquisa, cada professor e cada estudante escolheu apenas um tipo de bolo. E aqui estão os resultados, Cenoura com cobertura, foram 100 estudantes, 20 professores, chocolate com cobertura e mandioca com coco. De acordo com essa tabela, quantos professores escolheram um bolo de cenoura com cobertura? Então você precisa ver cenoura com cobertura e a coluna de professores. Daí você vai encontrar a resposta. Questão 17. Observe o sólido representado abaixo, esse daqui. Uma planificação para esse sólido é... Então tem a parte aqui da frente, a parte ali de trás, 1, 2, 3, 4 retângulos. Dá uma analisada aqui nas planificações, qual que você conseguiria fechar e formar aquela figura. Essa seria a planificação correta. Questão 18. Mariana precisa de 18 figurinhas para completar o seu álbum. Para tentar conseguir essas figurinhas, ela comprou de uma só vez uma quantidade de pacotes equivalente ao triplo da quantidade que faltavam para ela completar o álbum. Então faltava 18, ela comprou o triplo. Quantos pacotes de figurinha Mariana comprou de uma só vez? Então faz 18 vezes 3 que você encontra a resposta. Questão 19. Observe o paralelepípedo abaixo. A face colorida de cinza, essa daqui, tem a forma de um hexágono, 6 lados, pentágono são 5 lados, quadriláteros 4 lados e triângulo 3 lados. Então analise essa figura e responde corretamente essa questão. Uma questão bem simples. Questão 20. Um celular tem 120 milímetros de comprimento. Quantos centímetros mede o comprimento desse celular? Só lembrando que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então pega o 120, divide por 10, que você vai encontrar a resposta em centímetros. Questão 21. Observe a fração abaixo, 2/4. Qual dos desenhos abaixo é uma representação gráfica dessa fração? Aqui está dizendo que eu tenho um total de 4 quadradinhos e eu estou pegando 2, ou seja, estou colorindo 2. Então analise ali as opções que você encontra a resposta correta. Questão 22.
Clarice foi a uma loja de calçados e comprou um tênis. Esse tênis estava sendo vendido por R$ 80, mas como Clarice optou pelo pagamento à vista, obteve um desconto de 20% sobre esse valor. Quanto Clarice pagou por esse tênis? Então aqui você tem que pegar R$ 80 e multiplicar por 20%. 20 sobre 100. Você pode até cortar aqui os zeros. Aqui eu posso multiplicar direto 8 por 2, isso vai dar R$ 16, mas a pergunta é quanto que ela pagou por esse tênis. Então o tênis ele custava 80 e teve um desconto de 16. Faz aqui a subtração e você já vai ter encontrado a resposta correta. Questão de número 23. Cristina ela é artesã e para produzir uma encomenda ela comprou 3 pedaços de fita, cada uma medindo 2,4 metros de comprimento. Quantos metros de fita ao todo Cristina comprou para fazer essa encomenda? Então é só você pegar 2,4 e multiplicar por 3 normalmente. É só colocar a vírgula no lugar correto que você vai ter a sua resposta. Questão 24. A professora do 5º ano de uma escola fez uma pesquisa para saber a quantidade de alunos que vestiram uma camisa de uma das cores da bandeira brasileira para assistir um jogo de futebol da Copa do Mundo. O resultado está aqui abaixo, né? Você tem aqui as informações. Essa professora montou uma equipe com todos os alunos que estavam vestindo camisa de cor verde ou cor amarela para representar uma turma na gincana. Ao todo, quantos alunos foram selecionados para essa equipe? Então ela quer de cor amarela e verde. Então você vai vir aqui na verde e amarela. Nós temos aqui 11 e 13. É só você somar que você vai ter a resposta. Questão 25. Um fotógrafo possui uma câmera que é capaz de fotografar a uma velocidade de 0,002 segundos. A representação fracionária dessa velocidade dessa câmera em fotografar é... Então o número é este. É só você contar quantas casas tem depois da vírgula, pega o número 2 aqui e divide pela quantidade de casas que tem aqui. Como são 3, você precisa colocar 3 zeros e acrescentar o múltiplo de 10, que é a sua resposta. E aqui na última questão, na questão de número 26, no sistema de numeração egípcio, os símbolos utilizados são diferentes dos utilizados no nosso sistema de numeração. Observe abaixo algumas referências desse sistema de numeração. Então aqui esse aqui vale 1, esse símbolo aqui vale 10 e esse redondinho aqui vale 100. De acordo com essa referência, como pode ser escrito o número 234 no sistema de numeração egípcio? Então 234 você vai precisar 2 desse aqui de 100, 3 desse U ao contrário e 4 barrinhas que vale 1. Daí dá uma analisada ali na resposta e você já vai ter encontrado a sua solução. Bom pessoal, então foi isso, eu expliquei as 26 questões. Como eu disse, espero ter ajudado de alguma maneira, então continue ligado aqui no canal. Brevemente postarei a correção junto com o gabarito desta avaliação. Então até mais e tchau!